A Fórmula 1 volta para a Globo. Manchetes, comemorações, discursos sobre tradição, sobre o esporte na casa de todos os brasileiros. Mas por trás desse retorno não há nada de romântico, nada de nostálgico. O que existe é uma disputa silenciosa por influência, audiência e, acima de tudo, poder midiático. O que pouca gente percebe ou prefere ignorar é que essa guerra nunca foi entre Band e Globo, nunca foi sobre quem pagou mais, foi sempre sobre quem entregou mais números. Porque, para a Liberty Media, o Brasil nunca foi uma questão de cifrão, sempre foi audiência, sempre foi manipulação, sempre foi vitrine. É quase como aquele ex que te rejeita, te humilha publicamente, rasga as fotos e jura nunca mais voltar. E volta. Volta diferente, com novas promessas, mas pela mesma razão de sempre, porque você ficou popular de novo, porque você, de repente, voltou a ter algum valor. A Band, no papel, parecia ter vencido. Conquistou a Fórmula 1 quando ninguém mais queria. Assumiu custos altíssimos, transmitiu tudo, treino livre, classificação, corrida sprint, corrida oficial. Mas enquanto exibia tudo, a audiência murchava, a relevância sumia. E o mercado? Bom, o mercado nunca perdoa a fraqueza. A Liberty Media age como qualquer grande corporação. Não há espaço para gratidão, para lealdade, para memória afetiva. O que importa é quem entrega números melhores e quem pode vender expectativas maiores. Enquanto a Band lutava para sobreviver, a Globo esperava pacientemente o momento certo para dar o bote. E aí vem a pergunta incômoda, a dúvida que ninguém parece querer encarar de frente. Será que a Globo, em algum momento, realmente quis largar a Fórmula 1? Ou será que desde o início ela soube que a Band era só um tapa-buraco? Um plano B que nunca passaria disso? O jogo foi montado assim desde o começo. E quem realmente perdeu? A Band? Talvez. A Globo? Nunca. Mas e você, espectador, fã, consumidor? Percebeu quando virou apenas moeda de troca? Essa história não é só sobre esportes, não é só sobre televisão. É sobre influência, sobre controle, sobre como as grandes corporações jogam xadrez com seu entretenimento, com sua nostalgia, com seu dinheiro. E o pior, ninguém fala disso, ninguém. A verdade é desconfortável, mas precisa ser dita. O Brasil nunca foi prioridade para a Fórmula 1 quando o assunto é dinheiro. Sempre foi uma questão de audiência, números, volume. O país servia muito bem para inflar relatórios, atrair patrocinadores, justificar estratégias globais, mas não para trazer cifras robustas, como o Reino Unido ou os Estados Unidos. Foi por isso que a Liberty Media nunca hesitou em aceitar a proposta da Band. Não importava que a Band fosse menor, o que importava era preencher o vazio que a Globo havia deixado, preencher rápido. E a Band, sem perceber, aceitou um contrato que a Globo jamais assinaria. Transmitir absolutamente tudo, treinos, classificações, sprints, corridas, tudo. Custos altíssimos para uma emissora com estrutura muito inferior. No papel, parecia uma vitória. Na prática, foi um suicídio financeiro silencioso. A Band acreditou que, com o tempo, recuperaria relevância, audiência e patrocinadores. Mas esqueceu de um detalhe cruel, a volatilidade do público brasileiro. O telespectador que corre para ver a Fórmula 1 na Globo não necessariamente liga a TV para ver na Band. E isso nunca foi segredo para a Liberty Media. Eles jamais prometeram fidelidade, apenas usaram o que havia disponível no momento. Quando os números começaram a melhorar, a Globo, paciente, voltou ao jogo, e com uma oferta ainda mais estratégica: menos corridas, mais audiência. Uma equação simples. Na conta da Liberty, 15 corridas na Globo valem mais do que 24 na Band, porque o Brasil entrega influência, não faturamento direto. É o paradoxo que ninguém gosta de admitir. A Fórmula 1 usa o Brasil para vender patrocínio global, não para arrecadar milhões em contratos locais. A Band, nesse tabuleiro, nunca passou de uma peça de reposição, como aquela namorada de rebote que acha que está construindo um futuro, enquanto o ex apenas ganha tempo. No final, a Band foi usada para manter o circo girando, até a Globo se reorganizar. E o mais irônico, pouca gente percebeu.
Porque quando o jogo é midiático, quem perde quase sempre acredita que estava jogando para vencer. Mas se engana quem pensa que a Globo precisou gastar mais para recuperar a Fórmula 1. O que veio a seguir foi ainda mais sutil e ainda mais eficiente. Como a Globo recuperou a F1 sem gastar mais. Nos bastidores, não foi exatamente a Globo quem correu atrás da Fórmula 1. Foi a Fórmula 1 que percebeu que nunca deveria ter largado a Globo. Mas como todo bom jogo corporativo, ninguém admite. A narrativa oficial sempre disfarça o verdadeiro jogo de influência por trás das câmeras. O ponto de virada começou silencioso, quase invisível. Quando a Band ameaçou não pagar pelo último ano do contrato, o recado estava dado. Eles não tinham caixa para sustentar aquele acordo. Foi nessa brecha que a Globo entrou, sem alarde, sem manchete, sem pressa. A proposta foi tão clara quanto inteligente. Menos corridas, menos dinheiro, mais audiência garantida. E a Liberty Media, especialista em números e não em afetos, aceitou. Porque no final, o que conta não é quem paga mais, é quem entrega mais visibilidade. O Brasil, sob o guarda-chuva da Globo, nunca deixou de ser o trunfo escondido para vender imagem e status no mercado global. O detalhe que escapou a muitos foi a jogada de mestre. A Globo pagou menos do que a Band teria que pagar, muito menos, e mesmo assim recuperou a Fórmula 1, com direito à equipe própria, transmissão personalizada, calendário sob medida. Para quem vê de fora, parece poder. Para quem entende os bastidores, foi estratégia pura. Havia também o fator Gabriel Bortoleto, um brasileiro voltando à Fórmula 1, ainda que sem grande pompa, reaqueceu o mercado publicitário. A Globo viu ali a oportunidade perfeita de repaginar um produto que antes havia descartado por falta de interesse comercial. Mas o verdadeiro argumento não foi financeiro, foi psicológico. A Globo vendeu expectativa, vendeu a promessa de que menos corridas em sua grade teriam mais impacto do que todas as etapas reunidas na Band. Jogou com o medo da perda, com a força da marca, com a nostalgia do público. Quem detém o imaginário coletivo não precisa pagar caro, basta oferecer o mínimo com a embalagem certa. Para a Fórmula 1, era melhor uma Globo forte com 15 corridas do que uma Band cansada com 24. E foi assim, sem barulho, que a velha parceira recuperou seu espaço. Não porque quis muito, mas porque soube esperar a hora certa. O choque viria a seguir. Entender como, mesmo entregando menos, a Globo conseguiu parecer que oferece mais. Tudo parece ter sido arquitetado com uma precisão cirúrgica. O Brasil, apesar de não render milhões em direitos como a Inglaterra ou os Estados Unidos, é uma peça fundamental no jogo de imagem da Fórmula 1. Não é por acaso. O Brasil nunca foi sobre dinheiro, sempre foi sobre audiência. E audiência é o combustível invisível que move as engrenagens da F1 no mundo. No papel, a conta é simples. Menos corridas na Globo valem mais do que todas as transmissões na Band. Não importa a quantidade, importa quem assina embaixo. A marca Globo carrega um peso simbólico que ultrapassa qualquer número isolado de espectadores. Na cabeça do público, Fórmula 1 na Globo soa como tradição, importância, relevância. Mesmo que sejam só 15 corridas, mesmo que boa parte do espetáculo fique escondida no Sport TV ou no Globoplay. A proposta foi tão clara quanto inteligente. Na Band, a Fórmula 1 nunca conseguiu sair da sombra de parecer um subproduto. Por mais que a transmissão tenha sido correta, profissional, completa, faltava o verniz da tradição, faltava o peso institucional que só a Globo consegue entregar, mesmo quando faz menos. E há algo ainda mais perverso nesse movimento. A F1 não vende apenas o presente, ela vende a sensação de estar em todos os lugares, de dominar todos os mercados. O Brasil é o segundo maior país da Fórmula 1 no Instagram, não em faturamento, em influência digital. E influência hoje é o que mais importa. Por trás dessa estratégia existe uma manipulação sutil, mas eficiente. Quando a Globo assume o controle, o público automaticamente volta a acreditar que a Fórmula 1 é relevante, que faz parte da cultura popular, que nunca deveria ter saído dali. É nostalgia, é status, é pertencimento, não é racional, é emocional. No fim, não foi a Band que perdeu a Fórmula 1, foi a Globo que esperou a oportunidade certa para reassumir o comando.
Como faz com o futebol, a emissora não busca apenas audiência, busca reforçar seu papel de protagonista. Porque para ela, esporte é vitrine, não necessidade, é influência, não calendário. E isso nos leva a uma pergunta desconfortável: quem de fato sai ganhando com esse teatro todo? Porque a resposta quase sempre está longe do espectador comum. No teatro das grandes negociações, quem segura o microfone no palco não é necessariamente quem lucra nos bastidores. A Globo, com sua estrutura colossal, não apenas recupera a Fórmula 1 na TV aberta, mas transforma o produto em uma máquina de lucro múltiplo. O pacote agora se desdobra em diferentes plataformas: televisão, streaming e conteúdo digital. A audiência fragmentada, em muitos lugares, mas o controle concentrado nas mãos de poucos. Enquanto você pensa que está assistindo à corrida, a Globo está vendendo publicidade para audiências segmentadas. A mesma corrida no Sport TV, no Globoplay, no site e nos programas esportivos é uma experiência comercial múltipla. O público não percebe que o espetáculo está dividido em fatias cada vez menores e que cada fatia custa caro para ser consumida. Quem não tem assinatura perde quase metade do show. Mas não é só a Globo que sai ganhando. A Fórmula 1 usa o Brasil como moeda de troca. A audiência brasileira inflaciona os relatórios globais de visualização. Com números impressionantes, a Liberty Media convence patrocinadores a desembolsar cifras milionárias mundo afora. O Brasil virou isca para atrair investidores internacionais, mesmo que o retorno financeiro direto aqui seja pequeno. E o que sobra para o fã? Um produto mais caro, mais fragmentado e, na prática, com menos acesso aberto. A promessa da volta triunfal esconde uma estratégia comercial que extrai valor do público sem necessariamente devolver o espetáculo completo na TV tradicional. Essa troca invisível, menos corridas abertas, mais assinaturas pagas, mais publicidade segmentada, é o modelo que dita o futuro da Fórmula 1 no Brasil. E você, o espectador, está no meio dessa engrenagem que lucra duas vezes, quando você assiste e quando você paga para assistir. O mais cruel, muitos nem percebem que estão pagando mais por menos. A ilusão do acesso completo desvia o olhar do que foi perdido de verdade. Mas quem lucra com isso sabe exatamente o que está fazendo. A pergunta que fica: até quando o fã brasileiro vai aceitar ser apenas parte dessa equação? Porque essa resposta pode decidir o destino da Fórmula 1 no Brasil para sempre. Capítulo 6. O futuro da F1 no Brasil não é o que parece. O que está em jogo não é apenas quem transmite as corridas, mas para quem a Fórmula 1 quer realmente falar daqui para frente. O perfil do fã mudou, e com ele, o jogo de poder e audiência. A nova geração que cresce acompanhando o esporte não é o mesmo público dos anos 90 ou 2000. Agora são jovens, mulheres, pessoas conectadas, que vivem em ambientes digitais, longe da tradicional TV aberta. Enquanto a Globo exibe suas 15 corridas na TV, o resto da experiência migra para o streaming, onde a conexão e o consumo são mais controlados e segmentados. A TV aberta virou vitrine, uma espécie de trailer para um produto que você só verá completo se pagar mais. Não é só um esporte, é um produto de consumo elitizado, desenhado para ser aspiracional. A Fórmula 1 se transforma numa cultura pop global, não muito diferente do que a NBA fez anos atrás. Não se trata mais de apenas uma corrida, mas de um estilo de vida, um símbolo de status, de modernidade e de exclusividade. Quem acompanha o campeonato não está só assistindo a carros acelerando, está comprando uma narrativa, uma experiência premium, moldada para um público seleto. A Globo sabe disso e ajusta sua estratégia para essa nova realidade. Vai além da transmissão, venda de publicidade como experiência, pacotes multiplataforma, eventos, conteúdos extras que criam um ecossistema completo em torno da marca Fórmula 1. O Brasil, que viu Ayrton Senna e Felipe Massa vibrar nas pistas, talvez não reconheça mais o que está sendo vendido como Fórmula 1. O espetáculo permanece, mas a alma do esporte e a essência do acesso popular ficam para trás, soterradas por contratos, interesses comerciais e mudanças no perfil do consumidor. A verdadeira questão é: para quem a Fórmula 1 no Brasil está sendo feita? Para um público fiel e apaixonado ou para uma nova audiência moldada por algoritmos e estratégias de mercado? O futuro está desenhado e ele não é tão inclusivo quanto parece. Essa transformação silenciosa, porém radical, pode custar caro para quem espera apenas sentar no sofá e assistir a corrida como antes.
A Fórmula 1 no Brasil não é mais o que você conhecia, está prestes a se tornar algo muito diferente, e o impacto disso só começa a ser sentido. E no próximo capítulo, vamos mergulhar ainda mais fundo no que essa mudança significa para o espectador, para o mercado e para o que resta do esporte como conhecemos. Prepare-se para entender o jogo por trás das câmeras. No fundo, a Band nunca foi uma adversária real. Ela foi sempre um plano B, uma peça de xadrez movimentada para segurar a vez enquanto a verdadeira dona do jogo preparava sua jogada. A Globo jamais largou a Fórmula 1 de verdade. Ela apenas esperou o momento perfeito para retornar com força, pagando menos e lucrando mais. Essa disputa não é sobre esporte, nunca foi. É sobre influência, sobre audiência e sobre um dinheiro invisível que circula por trás das câmeras, longe do olhar do público que consome a corrida como simples entretenimento. O Brasil, com toda a sua paixão e tradição, virou moeda de troca em uma negociação global onde poucos ganham e muitos perdem. O mais inquietante é perceber que o torcedor, o fã, que vive a adrenalina das voltas e acelerações, pouco sabe sobre o que realmente acontece. Ele acredita que a volta da F1 à Globo é uma vitória, um presente para o Brasil. Mas essa vitória é na verdade apenas mais um capítulo de uma manipulação cuidadosamente construída para vender números e valorizar marcas poderosas. Enquanto a Fórmula 1 se transforma num produto sofisticado, restrito a plataformas pagas e experiências elitizadas, quem perde é o público comum. O acesso fica mais difícil, as transmissões se tornam fragmentadas e o que parecia um espetáculo popular vai sendo reservado para um clube fechado. No fim das contas, o mais assustador nem é só o que acontece na pista, mas o que acontece longe dela, nos bastidores desse jogo invisível. A pergunta que fica é: quem realmente ganha com tudo isso? E quanto mais estamos dispostos a aceitar que nossa paixão se torne só mais um negócio, longe da paixão que um dia nos conquistou? Não é só sobre dinheiro, é sobre controle. E no tabuleiro da Fórmula 1, o Brasil pode ter perdido o controle há muito tempo, mesmo sem perceber. E essa é a corrida que ninguém está contando para você.